Fala, mulherada! Estamos começando mais um podcast todo de energia, onde a gente fala de saúde e emagrecimento para mulheres que já passaram dos 40 anos. Meu nome é Fabi Sabatini. Meu nome é Gabriela Miranda e no episódio de hoje a gente vai mergulhar em um tema super relevante para quem busca saúde metabólica e emagrecimento: a resistência à insulina. Maravilhoso. Fabi, simplifica pra gente o que significa ter resistência à insulina e como isso tá ligado ao emagrecimento. Muito bom. Bom, a resistência à insulina nada mais é do que uma insulina que está com dificuldade de levar os nutrientes para dentro da célula. Qual é o papel da insulina? Quando a gente come, a gente libera insulina e essa insulina leva os nutrientes para dentro da célula, como se fosse uma chave que abre a portinha da célula para levar os nutrientes lá dentro. No caso, a glicose, né? Podemos ser mais específicos. Quando a gente tem resistência à insulina, significa que eu não estou conseguindo fazer este papel. Entendi. E o pâncreas, que é o liberador de insulina, ele tem que liberar muita insulina para compensar. E chega um ponto que o pâncreas para de fazer essa liberação de insulina e a gente pode cair numa diabetes tipo 2, por exemplo. E acaba tendo dificuldade também de emagrecer, Que né? esse é o ponto-chave. Eu diria que toda mulher que está acima do peso tem resistência à insulina e vai ter muita dificuldade para emagrecer se a gente não melhorar essa resistência à insulina, que é muito factível. A gente consegue reverter isso com a alimentação, e aí a gente vai desenvolver isso aqui ao longo do podcast. E por que isso acontece? Excelente. Tem alguns alguns fatores que isso pode acontecer. O primeiro dele é excesso de comida. Então, se a pessoa come muito mais do que ela deveria, ela pode causar muito mais liberação de insulina. Principalmente carboidrato. Excessos de carboidrato e beliscar o dia inteiro pode causar uma resistência à insulina. Então, esse é um olhar que eu falo muito toda hora. Beliscar, não é porque assim, não pode beliscar. Não, tem uma razão pra gente não beliscar. Tem um motivo. Tem um ali motivo pra específico. gente beliscar. E aí eu vou explicar novamente, eu já expliquei em vários episódios, mas vamos explicar aqui rapidinho novamente, porque é um assunto muito legal, eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se identificar, principalmente se você é aquela boca nervosa que não para de beliscar. Por que a gente não pode beliscar toda hora? A gente tem que respeitar os intervalos das refeições, que eu falo muito isso. Os horários que a gente come, Gabi, são tão importantes quanto a quantidade e a qualidade. E por que isso? Porque quando eu como, eu libero insulina. Quando eu paro de comer, eu libero glucagon. O que a insulina faz? Ela estoca. O que o glucagon faz? Ele gasta. Lembrando que o metabolismo, ele é antagonista. Quando eu estou estocando, eu não estou gastando ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso. Então, quando eu estou liberando insulina e estocando, o que vai acontecer? Eu não gasto de forma nenhuma. Então, se essa mulher mastiga o dia inteirinho, seja chicletinho, Sem balinha, parar. biscoitinho, tá toda hora beliscando, o que tá acontecendo com essa mulher? É a insulina sendo liberada 24 horas. Quem que nunca vai trabalhar? O glucagon, que é o que gasta. Então, pra você que belisca toda hora, não pode. Esse é um dos grandes motivos. E tá totalmente ligado, então, O ganho ao de horário peso. que você come, os horários que você vai comer, a resistência à insulina, a Muito produção de também. insulina. Aí, por isso que a gente fala, respeitar pelo menos 3 horas. Então toma café às 9, almoça meio-dia, lancha às 4 e janta às 7. Mas nesses intervalos, é água, chá e café sem adoçar. E é o que muitas mulheres não fazem. Terminam de almoçar, já pega um negocinho, aí já vai lá, pega um chazinho com mel, aí já vai lá, pega um biscoitinho do café. Aí alguém tá na aba do lado, abriu um biscoito que ninguém deveria comer, aí vai lá, já pega um negócio. Tá toda hora naquele belisquete, naquela ansiedade de mastigação, né? Eu falo que é a boca nervosa que não para de mastigar. E como que a mulherada pode identificar se ela tem resistência Muito à insulina ou não? Você não acha que a gente deveria falar primeiro como causa a resistência à insulina, que a gente parou aí? Porque aí tem Claro, outros claro. fatores que eu acho que é legal da gente falar, tá? Além, Fabi, mas eu não como muito, eu não belisco toda hora, mas eu tô com uma resistência à insulina. Depois a gente pode até falar de como que a gente vê isso nos exames. E os sinais, também, sintomas. que dá pra identificar. Alguns fatores também, além da alimentação. O estresse, Gabi, tá muito ligado também com resistência à insulina. E quando a gente tá muito estressado, a gente libera muito cortisol. O cortisol também causa uma resistência à insulina. Por isso que a gente vê muito paciente muito estressado, que a gente vê ali o cortisol, a gente começa a fazer uma anamnese e perguntar, a gente começa a ver essa insulina do paciente subindo. Então isso também tem muita relação. Então por isso que a gente fala que gerenciar o estresse é uma necessidade fisiológica. A gente precisa aprender a gerenciar esse estresse pra gente também não causar uma resistência à insulina. Um outro fator também que vale levar em consideração é o sedentarismo. Então o sedentarismo hoje não é uma coisa que não deveria ser comum. Era comum na época dos nossos pais. Naquela época, Hoje em dia imagina. já tá diferente, Hoje né? em dia Não é tá muito possível diferente. que- Então a é gente muita precisa informação. entender que o sedentarismo é muito mais do que estética. A gente tá falando de saúde. Então ter uma vida sedentária também pode causar uma resistência à insulina. E outros fatores também que vão levar conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo muito mais facilidade para gorduras localizadas, que também pode causar uma resistência à insulina. Por isso que a gente fala que na menopausa é muito mais fácil encontrar uma mulher com resistência à insulina, porque
ela também já tá caindo, né, com gorduras localizadas, com mais dificuldade de perda de peso. Então isso também vai fazer com que ela pode cair numa resistência à insulina. Então tem alguns fatores que a gente também tem que ser falado, e não só alimentação, né? Não, eu ia até te perguntar sono isso. Também, ia falar do sono, que é muito Soro? importante. O sono. Ah, o sono. O sono também. Noites mal dormidas também podem mexer no metabolismo da insulina. Então, ter de 7 a 9 horas de sono, né, reparador, é também uma coisa muito importante a ser falada. Então, atividade física, gerenciamento do estresse, obviamente a nossa alimentação, que foi o primeiro pilar que a gente falou, e boas noites de sono, né? Orquestrar ali a sua noite de sono pra entender como é que tá, porque tem higiene de sono. Inclusive, a gente pode fazer um podcast só sobre sono. É tem verdade, muita dica legal pra gente trazer aqui, eu acho que vai agregar muito pra mulherada. Mesmo. Muita Principalmente gente pras vai querer menopausadas, saber. porque na menopausa ela já tem muito mais dificuldade com sono também, devido a outros fatores. É um assunto muito legal. Eu até ia te perguntar sobre os hábitos diários. Tem algum hábito diário que seja um vilão ali na resistência à insulina, principalmente depois dos 40 anos? Com certeza. Beliscar pacotinho, carboidrato refinado, processado, isso é o grande vilão da mulherada. E aí, até a tua pergunta, como é que a gente identifica, né? Eu acho que foi essa a sua pergunta que eu te cortei. Antes tinha sido, é verdade. Como é que a gente identifica se eu tô com resistência à insulina? É claro que você consegue ver no seu exame de sangue, então isso também dá pra gente concretizar ali, né? Confirmar, olha, como é que a pessoa realmente tá com mais resistência à insulina. A gente vai olhar a insulina, a gente vai olhar a glicemia, a gente vai olhar o OMR. O OMR normalmente vem, né? Os laboratórios, quando você pede insulina, glicemia, ele já faz isso. Então a gente consegue ver ali como é que tá esse metabolismo da pessoa, o metabolismo da glicose, podemos dizer assim, né? Mas o metabolismo da glicose, como é que tá funcionando. Então ali os exames já vão identificar uma insulina muito alta, um OMR acima de 2,5, eu já tô identificando que ela tá com uma resistência à insulina. Mas como é que eu tangibilizo isso no nosso dia a dia sem fazer o exame de sangue? Vou dar algumas dicas aqui que algumas também vão se identificar. Aquela pessoa, Gabi, que sai do almoço e precisa de um doce, desesperadamente, precisa de um doce. Aquela pessoa que não consegue ficar 1 hora em jejum, que já começa a ficar passando mal, que precisa ter alguma coisa pra comer, que não consegue. Isso significa que ela tem resistência à insulina. Ela pode estar com uma resistência à insulina. Aquela pessoa que sente muito cansaço. Às vezes muita fadiga, muito cansaço. Por que isso também da fadiga e do cansaço? Você imagina, as células não estão conseguindo se alimentar. Ela vai ficar pedindo, primeira coisa, vai ficar cansada e ela vai ficar pedindo comida. Então aquela mulher que pede doce toda hora, que é sempre um docinho, fez uma refeição e quer um doce, essa daí já tá, provavelmente você vai ver ali, já tem alguma coisa que já tá indicando. Então a gente consegue perceber, a pessoa que não consegue ficar 1 hora em jejum, 2 horas em jejum, que precisa comer, né, precisa toda hora colocando glicose pra dentro do corpo. Então esses seriam os sintomas ali, os sinais. Que a gente pode falar que a pessoa tá, mas tem insulina. É claro que o cansaço pode ser várias coisas também, né, Gabi? Deficiência de nutrientes, uma tireoide tocada, falta de sono da mulher. Então, claro que muitas coisas podem acontecer pra esse cansaço. Mas se a gente for começar a analisar, a pessoa dorme bem, tá ali, né, ela dorme bem, o cansaço dela, né, realmente, a gente pode identificar que pode ser uma resistência à insulina também, esse cansaço extremo, né? Essa vontade de comer toda hora, essa vontade de doce. E aí, quando ela fizer o exame de sangue, vai aparecer o quê? Tem que pedir. Alterado. A gente vai pedir a insulina, a gente vai pedir a glicemia em jejum, aí a glicemia já vem o OMR, junto quando você pede a insulina. Então, a insulina acima de 5, 6, 7, já começa a ficar preocupada. Entendi. Um OMR acima de 2,5 já é uma resistência à insulina. A hemoglobina glicada também, que a gente pede, que é um parâmetro para diabetes, também a gente vê. Se a pessoa tá com, né, 5,7, 5,8, já tá pré-diabética. Então, você consegue olhar por esses parâmetros também para dar o veredito aí, né? Tá mais resistência à insulina. E, Fabi, pra começar amanhã, assim, uma dica prática, pra fazer um café da manhã, ou uma refeição ali ao longo do dia, um lanchinho, um almoço, pra manter os níveis de insulina, assim, o que você os níveis de insulina adequado, de glicemia adequada. Eu acho super que a gente pode trazer essas práticas, e aquilo que eu falo muito pra mulherada é começar o dia com uma fonte proteica. É muito importante, porque quando a gente tá falando de macronutriente, Gabi, o mais prejudicial é o excesso de carboidrato. Isso a gente vê em abundância na alimentação, por isso que as pessoas se perdem tanto. O carboidrato é vilão de forma alguma, ele não é vilão. O problema é a gente se perder com ele. E por que a gente se perde com ele, Gabi? Porque é o que tem abundância e é o que a indústria mais faz. Ela trabalha com biscoitinho, pacotinhos, é açúcar e farinha o tempo todo. E o que é açúcar e farinha? É carboidrato refinado de pior qualidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o quanto disso tá entrando na alimentação da pessoa. Isso não deveria entrar nunca, Gabi. A real é bem essa. Em casa não entra nenhum tipo de pacotinho. Se eu quero um docinho, eu vou fazer o meu doce saudável. Se eu quero comer um carboidrato, eu vou pegar uma batata, um arroz, um feijão, uma fruta. Eu não substituir mesmo. A gente não vai comer processados e muito menos alimentos refinados. Então é a primeira coisa. Tenha um olhar. O que tá entrando de alimentos processados na sua alimentação. Isso a gente tem que tirar. E uma outra coisa que vale falar muito, que às vezes eu esqueço de falar. Bebidas. Gente, isso é uma coisa tão importante, Gabi, que eu falei inclusive na live essa semana. Passou. Falei até pras meninas. Então, eu tenho 2 grupos VIPs agora, eu tô acompanhando e eu falei isso inclusive no encontro com ela. O que a gente tem que beber? Água, chá e café. Ponto. Não tem nenhum outro tipo de bebida. E claro, bebida alcoólica, vinhozinho, uma cervejinha pra quem gosta de beber. Mas não existe bebida
bebida. A bebida, gente, é água, chá e café sem adoçar. E café ainda é 1 por dia, no máximo 2. E aí as pessoas bebem o quê, Gabi? É suco de caixinha, de sei lá da onde, o dia inteiro. Fabi, suco de fruta pode? Infinitamente melhor, mas eu ainda aconselho comer a fruta e tomar água. Em vez de bater o suco, não, come a fruta e depois você toma água. Você vai ter os vai ter as fibras da fruta, né? claro. Bater o suco muitas vezes perde fibra ali. E aí o que acontece? As pessoas bebem carboidrato. Elas bebem carboidrato. Então a primeira coisa, o que você tá bebendo? Vamos ver se não tá entrando um monte de pacotinho de... Refrigerante. Bom, refrigerante nem entra no meu vocabulário, né? Da coisa que ninguém deveria nem chegar perto. Mas às vezes a pessoa se engana, porque ela não toma o refrigerante, mas tá tomando aquele suco entupido de açúcar, né? Enfim, corantes, acidulantes, adoçantes ainda. Então, ter esse olhar, o que a gente tá colocando lá. E aí, vamos lá, falar de práticas, né? Então, a primeira coisa, limpar o que não tá legal. E colocar alimentos de verdade. Então, começar amanhã com uma proteína é muito importante. E aí, muitas mulheres ficam como no café da manhã? Mamãozinho papaya, cafezinho preto, um pãozinho francês com manteiga. É só carboidrato? O que vai acontecer de manhã com essa pessoa? Vai dar um pico glicêmico, um pico de insulina. Isso é muito ruim, porque se eu tenho um pico, depois isso cai. E é por isso que as pessoas ficam pedindo fome toda hora. Além do que, ficar dando pico glicêmico muito em pico de insulina, a gente vai acabando causando uma resistência à insulina. Então, o que tem no café da manhã dessa pessoa? E aí não é só proteína, tem que ter proteína, tem que ter fibras. Então, aonde estão as fibras? As fibras, elas estão dentro das frutas, mas elas também estão numa linhaça, numa chia, no fisilho, numa aveia. Aonde tá entrando isso? Tá entrando fibra na alimentação da pessoa pela manhã? Tá entrando uma proteína, ovos, whey protein, um iogurte integral? Tá entrando gordura, que é um outro cara também muito importante, principalmente pra mulher, o quanto a gente é responsiva pra gordura. Então tá entrando ali uma gordura legal, a própria linhaça, a chia, são fonte de gordura. Então, tô anotando aí, mulherada. Pensar porque isso como aqui é que tá entrando essa manhã, umas trocas, né, que você pode fazer na prática, Gabi. no seu mercado, na lista de mercado. E aquilo que eu falo tanto, precisa comer pão francês de manhã? Ou foi um vício que você criou na sua vida? É muito melhor trocar o pão francês por uma banana, por uma mamão papaya, por uma maçã, por uvas. Cara, a gente tem um infinito de frutas. E as pessoas preferem comer a farinha do que ir pra um alimento integral. Ai, Fabi, mas eu preciso de um salgado. Por que não uma batata doce? É verdade. Sabe, bem por que melhor. não uma batata doce? Por que não fazer o seu pãozinho, de fato, pra você colocar propriedades você nutricionais mesmo tá ali lá dentro, fazendo. sabe? Eu ia perguntar isso, assim, de trocas. Uma lista de mercado, na prática, assim. Eu vou no mercado, aí eu antes colocava isso, o que eu coloco no lugar? Então, no caso da manhã, né, a gente tem algumas opções. Então, a pessoa vai ter lá ovo, ela pode colocar uma batata, uma mandioca. Mandioca é uma coisa muito fácil de comer de manhã. Mandioca assada, onde você pode colocar uma manteiga por cima. Olha que delícia, com a mandioca, uns ovos estalados, um baita café da manhã. Né, delicioso pra quem gosta de salgado. O meu café da manhã, como eu treino de manhã, eu gosto muito de tomar, eu não gosto muito de comer de manhã. Então, pra não ficar em jejum e pra ter um aporte nutricional, eu gosto muito de usar uma fruta, um leite vegetal, porque já é uma fonte de gordura, e eu gosto de trazer um whey protein pra mim. Então, de manhã, o whey é a minha fonte proteica. Então, por exemplo, um shake, ainda mais agora nesse calor que a gente tá vivendo, um shake, uma vitamina geladona gostosa, onde vai ter lá morango, pode ter uma banana, vai ter um whey gostoso. Whey da Flowey. O whey da Flowey, de doce de leite, tá fantástico aquilo. Um leite vegetal, um leite de amêndoas de castanha, coloca um fisilho, coloca uma linhaça, coloca uma chia ali, coloca um farelo de aveia, que são fibras. Nossa, eu amo. Então, Café da manhã eu adoro um shakezão assim gelado. Então, a gente pode ter essas opções, não precisa só ficar no salgado, né? Ou então na tal da farinha que as pessoas adoram de manhã. Aí vamos pro almoço. Acho super legal a gente falar do almoço também. Fugir da farinhada. Por que vai comer uma quiche se ela pode comer um arroz e feijão? E sabendo também que ela não vai ter fome entre o café da manhã e o almoço, né? Porque se ela colocou aquele café da manhã que a gente tá falando aqui, é muito difícil ela ter fome no café da manhã e almoço. E aí eu falo muito, Gabi, aquelas mulheres que 10h30 estão tendo fome, tomou café às 8 e 10h30 já estão com fome, significa que o café da manhã dela tava errado, tá faltando coisa ali. Agora, claro, a mulher que tomou café às 6 da manhã, talvez 10h30 ela vai ter fome, porque ela tomou às 6, 7, 8, 9, 10, são 4 horas de jejum, é normal ela ter uma certa fome. Mas não é o caso da grande maioria. Então, se observar, você tá tomando café às 8h30, 9 horas, chega às 10h30, você tá igual um urso querendo alguma coisa, o que faltou no seu café da manhã? Provavelmente uma proteína, uma gordura e uma fibra. Devia estar só carboidrato ali, que vai dar pico glicêmico, vai dar pico insulínico, e essa pessoa vai ter fome logo depois. Então, esse é também um olhar. Pô, tô com fome, acabei de comer, tô com fome, com vontade de comer, o que eu almocei? O que eu tomei de café antes? Então, é ajustar isso, né? E tem uma média de tempo, assim, pra quem tá regulando a insulina, começar a sentir que tá melhorando, que ela não tá mais resistente? Gabi, eu diria que na primeira semana ela já vai ter um impacto muito grande. Só dela não tá sentindo essa fome que ela tava sentindo já é um sinal, já é um grande sinal. Se ela conseguir segurar pelo menos 3 horas em jejum entre as refeições, já é um bom sinal pra ela. Coisa que muitas não conseguem. E o protocolo do choque, né, do choque metabólico, como que ele pode auxiliar ali a manter os níveis de insulina
insulina, lembrando que o choque metabólico é formado de 3 dietas, né? Sim. Começando com a cetogênica. Um jejum com a cetogênica. Jejum, cetogênica. E low carb. A grande diferença do choque é que ele trabalha essas estratégias nutricionais, que faz bastante diferença no nosso metabolismo. Então, uma hora eu tô comendo, outra hora eu tô comendo um pouco menos de carboidrato, uma hora eu coloco um pouquinho mais de carbo, e assim eu vou dando estímulos diferentes pro meu corpo, o que é muito interessante. Mas um fator que é muito importante dentro de qualquer estratégia nutricional é a gente ter um equilíbrio dos macronutrientes, que é o que eu tô falando, proteína, carboidrato, gordura. Então, isso tem que estar muito bem equilibrado no dia a dia. E aí, se a gente for pensar no almoço, a mesma coisa. Um arrozinho com feijão, com salada. Então, arroz e feijão é cheio de fibras, por exemplo. Feijão, né? Tem muita fibra. Aí a gente vai colocar salada, que também tá cheio de fibra. Legumes, que também são fontes de fitoquímicos, super importantes, que são nutrientes importantes pra saúde. Os coloridos, que a gente fala tanto. E a proteína, então carne, peixe, frango, tá entrando ali. Então, se eu começo a equilibrar esse prato, eu já começo a trazer todo esse equilíbrio glicêmico. E uma outra coisa muito legal de falar é começar o seu prato com proteína, com fibras, antes de chegar no carboidrato. Então, em vez de começar o prato com arroz e feijão, começar o prato com salada, com a saladinha. Por que a gente come a salada primeiro? Então, ela tem um grande motivo, tá ali, cheio de fibras. Já vou começar a equilibrar essa glicemia, porque quando eu comer o carboidrato, eu não vou disparar ele imediatamente na corrente sanguínea, eu vou disparar ele devagarzinho, porque a fibra tem esse poder. Então, pensar nisso. Como é que tá de manhã? De manhã, o ideal é sair catando uma lasca de pão francês no jejumzão e botando pra dentro? De forma alguma. Não. Então, como é que tá essa disposição dos alimentos, né? Entender que tem ordens. Claro, pode misturar tudo ali, né? Você pode colocar ali misturadinho, mas se você observar a ordem, vai ficar até mais fácil pra você entender que vem primeiro, que vem depois. Então, é pensar sempre no equilíbrio, sabe, Gabi? Sim. Dos macronutrientes, que inclusive um podcast que a gente vai fazer um episódio pra falar. Porque os macronutrientes, eles existem pra serem equilibrados. Sim. E a gente entende que as pessoas lembrando, o que são os macronutrientes? Os macronutrientes é proteína, carboidrato e gordura. É o que a gente come, que vem dos alimentos. Que são classificados por proteína, carboidrato e gordura. E a gente vai fazer um episódio depois só explicando esses caras, que eu acho que pode ser muito legal. É ótimo. E o que a resistência à insulina, você manter os níveis de insulina normais vai te trazer de bom, de benefício pra sua vida? Eu diria que a primeira coisa, quando você começa a ter os níveis de glicemia adequado, uma das coisas que a gente faz muito é manter as células estáveis. Porque se eu fico comendo muita glicose, tendo muito pico glicêmico, muita insulina disparada, eu começo a fazer uma coisa que muita gente não entende, né? Que não sabe nem o que é, mas a gente fala de glicação, que são carboidratos glicando em proteína, principalmente em elastina e colágeno. Então, aquelas mulheres que comem muito açúcar, já começam a ter uma hemoglobina glicada, que eu consigo ver isso no sangue, que a gente pede a hemoglobina glicada, e você consegue ver o nível de glicação dessa pessoa. Aquelas pessoas que comem muito açúcar e farinha vão falar, nossa, minha bunda tá lotada de celulite. Processo de glicação. É carboidrato deconformando as proteínas. É como se a proteína tivesse bonitinha lá, eu vou lá, eu estrago ela toda. E aí eu começo essa glicação que a gente fala que acontece dentro do nosso corpo. E a gente também come alimentos glicados. Quem são os alimentos glicados? Todos os torradinhos. Tudo que é muito torrado. Pãozinho torrado, carne torrada. Sério? Isso. O torrado. Qual a melhor forma de comer? Ensopado, né? Que ninguém tá comendo ensopado. Mas tudo que é torrado. Por isso que churrasco é um alimento bem glicado. Nossa, eu não sabia. Muito glicado. Então tudo que tem tudo torradinho, a gente tende a gostar mais, que é uma delícia, mas já vem glicado por natureza. Você tá comendo um alimento glicado. O que é doce de leite? Glicado, mas assim, um alimento muito glicado. Não é à toa. Tudo que é glicado é meio marrom. Um torrado é marrom. Doce de leite é marrom, né? É açúcar glicando na proteína do leite. Troço de louco. Aqui quer ver uma bunda cheia de celulite, é comer doce de leite, né? Tem muitos nutricionistas indicando. Come doce de leite de pré-treino. Real, assim. É muito melhor comer uma banana do que um doce de leite glicado, né? E as pessoas adoram. Pãozinho na chapa. Vai lá. Então, tudo isso já é um alimento glicado. Então, ter esse olhar também, né? O que tá comendo? Tudo muito... Aquela air fryer. Por que a air fryer é vilã? Porque ela glica qualquer alimento lá dentro. Não sabia então, que ela é era muito vilã. Melhor. Claro, pra quem frita a batatinha no óleo, é muito melhor usar uma air fryer, porque não vai ter óleo. Todo alimento frito é glicado, né? Mas a air fryer tem o processo. Ali glica tudo. Que a mesma coisa e forno. O forno? Também. Se passa do ponto, glicou. Tudo que virou torrado, glicou. Então, o que seria adequado? Comer ensopado, que ninguém come, né? Um saco. Comer comida... Não é que é um saco, não é tão gostoso. Comer comida ensopada, mas seria o adequado, porque quando tá na água, aquilo não torra de forma alguma. Então, né, tem um olhar. Todo bife torrado, tudo torrado, já vem... Então, voltando lá, né? Esse é um assunto legal de falar, até porque muito se identifica. Eu não sabia. Eu como tudo torrado, né? Será que aí vai olhar a hemoglobina glicada daquela pessoa, tá lá, 5.4, 5.5, 5.6, glicando pra caramba. Então, isso já é um começo, melhorar muito a aparência da pele. E obviamente, quando a gente tá falando de excesso de glicose, Gabi, a gente vai causar uma resistência à insulina que vai abrir o quê? A síndrome metabólica. Então, pra saúde, a resistência à insulina é
é o passo pra eu começar a entrar na síndrome. O que é a síndrome metabólica? São as doenças que a gente cria por a gente mesmo, né? São as doenças que não são transmissíveis. Obesidade, hipertensão, dislipidemia, doenças neurodegenerativas, são as demências todas. Então, a resistência à insulina... Aí você diminui também a qualidade de vida, a a longevidade. Exatamente isso. A resistência à insulina é a chave pra ver mais saudável. Então, a resistência à insulina, eu diria que é o coração do metabolismo. A resistência não, a insulina, né? A insulina, a resistência não. Resistência não queremos a resistência. A resistência, queremos. ela é aonde a gente começa a cair em patologias. Principalmente ganhar peso. Ganhar peso é obesidade. O emagrecimento tá totalmente ligado a isso. Então, a gente tem que tomar, eu falo muito isso. A insulina, a gente tem que tratar ela, ó. Ela é a nossa queridinha, mandar beijo pra ela, passar a mãozinha nela, tratar ela, assim, com o maior cuidado da vida. Porque ela vai ditar muito como que a gente vai envelhecer. E é difícil, né? Porque é muito silencioso ali. A gente não consegue ver, a gente Gabi. Vem devagarzinho. Quando a gente faz o exame de sangue, de repente, depois de um tempão, aí tá... É isso aí. E aí eu te digo mais, Fabi, mas eu como só essas tranqueiras, tô ótima. It's just matter of time. Já vai começar a aparecer nesse exame. Porque tem muita gente que tá acima do peso, os exames ainda tão bons. Mas é questão de tempo. Já esse exame vai começar a provar pra você que não tá nada bom. Que a gente precisa melhorar isso. E alimentação, né, gente? É a base de tudo, Gá. Desculpa, mas eu vou puxar sardinha pra alimentação. É onde tudo acontece. Se a pessoa tá bem alimentada, com uma alimentação bacana, ela vai ter melhores noites de sono, ela vai ter mais ânimo pra fazer atividade física, ela vai conseguir gerenciar o estresse dela muito melhor. Então, começa tudo ali. Realmente, essas dicas aí que você tá dando são ótimas, todo mundo tem que ouvir, anotar tudo. E a gente tem que falar também uma coisa muito importante pra resistência à insulina, jantar muito tarde. Esse é um vilão, assim, quer ganhar peso, começa a jantar às 9 horas da noite. Por quê? Porque eu vou deixar a insulina ligada a noite inteira, estocando gordura a noite inteirinha. Tô lembrando aqui das vezes que eu jantei essa hora, essa semana. O segredo pra manter o peso e a insulina estável é jantar até às 7 horas da noite. É muito mais fácil do que a gente imagina, porque as pessoas falam, nossa, mas depois das 7 nem fome a pessoa vai ter. Se ela tá com uma alimentação regrada, vindo com proteína, com fibras, com gorduras adequadas ao longo do dia, chega às 7 horas da noite a pessoa nem fome tem mais. Inclusive vai ajudar no sono, né? Provavelmente essa pessoa vai começar a dormir mais cedo. Com certeza. Vai ter mais noites de sono. A digestão muito melhor, porque à noite também a gente tá com muito menos ácido clorídrico, então a gente tem uma digestão muito mais prejudicada. E à noite a gente não quer acionar a insulina, porque a insulina ela não vai deixar a melatonina funcionar, ela não vai deixar o GH funcionar, ela não vai deixar vários hormônios importantes acontecerem que acontece à noite. Então jantar tarde é uma outra questão também que a gente tem que levar em consideração. Não, ótimo. Fabi, agora a gente vai falar do quadro Mitos e Verdades. Eu vou falar algumas frases pra você e aí você me fala se é mito ou se é verdade. Boa. A primeira. A resistência à insulina só acontece com pessoas acima do peso? Não, mito. Uma dieta rica em proteínas pode piorar a resistência à insulina? Não, na verdade vai ajudar. Vale falar que excesso de proteína também mexe em insulina, mas uma proteína equilibrada ao longo do dia vai ajudar muito mais do que não, né? Nada de excesso é bom, né, Gabi? Nada de excesso é bom, mas a proteína, muito pelo contrário, ela vai equilibrar carboidrato. Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo e ajuda a melhorar a insulina? A controlar, perdão. Olha, eu sou muito fã de comer de 3 em 3 horas, porque eu acho que as pessoas vivem ansiosas, elas querem comer toda hora, e eu estipular de 3 em 3 é melhor que deixar essa mulher 5 horas sem comer. Eu sou muito fã, eu como de 3 em 3. Então, isso é muito individual, tá? Eu, sinceramente, eu acho que pode melhorar, dependendo de como essa pessoa tá. Se essa pessoa belisca o tempo todo, sem dúvida nenhuma, vai melhorar. E tem pessoas que não precisam comer de 3 em 3 horas. Ela toma café da manhã, ela almoça, ela janta, ela tá ótima. Também depende do que ela tá comendo de 3 em 3 horas. Isso pode ser mito, mas também pode ser falso, né? O mito é o falso, do que ela tá pode comendo. ser verdadeiro. Então vai depender muito, mas eu sou muito fã de colocar alimentos nutritivos a cada 3 em 3 horas. E sabe por que também eu gosto de falar isso? Porque os antioxidantes, eles têm meia vida curta. Eles duram só 3 horas. Se a pessoa fica 5, 6 horas sem comer, não tá entrando antioxidante nesse corpício. Eu tenho que tá dando antioxidante pro meu corpo com frequência ao longo do dia. Mas e o jejum? O jejum é de 12 horas noturno. Parou de comer às 7, volta às 7. Acabou. Depois você vai fazer jejum entre as refeições. Pode fazer jejum de 16? Adoro. Uma vez ao dia, uma vez na semana ou 2. Não é estilo de vida. Nunca foi e nunca será. Por que o jejum não é estilo de vida? Porque ele vai alterar cortisol, ele vai aumentar cortisol. O que o cortisol vai fazer? Criar uma resistência à insulina. Clássico, Gabi, eu pego o paciente no consultório, porque a gente faz exame bioquímico antes de chegar no consultório. O paciente vira pra mim, começa a olhar, fala, veja uma insulina de 10. Caramba, tem alguma coisa. Aí começo a ver cortisol dessa pessoa extremamente alterado, super alto, eu começo a ligar os pontos. Aí a primeira coisa que eu pergunto pra ela, você faz jejum 16? Doutora, tô fazendo há 1 ano. Ó, tá Nossa. aqui, ó. Os exames estão me mostrando que você tá fazendo. Você vai cair numa resistência à insulina, já você tá pré-diabética só por causa do seu jejum de todo santo dia. Vendo? Aí ela fala assim, por isso que eu não tô emagrecendo. Eu não aguento mais, porque o jejum, ele é pontual.
pontual. Ele é uma estratégia pra ser feito uma semana só. E é a síndrome da Mulher Maravilha, né, que você fala. Que a mulher acha que sabe. Que sabe. E aí, pior, muitas chegam no consultório, malho a manhã toda, doutora, mas não como nada, hein? Tô no jejum de 17. Eu falo, meu Deus. Achando que tá arrasando. Todo músculo que ela tá construindo vai tudo embora. Então, é o que a gente mais vê. Então, o jejum, lembrar que são 12 horas que é o jejum noturno, para de comer às 7 e volta às 7. E é uma vez na semana de 16. Então, pra que fazer um jejum mais longo? Se eu posso comer a cada 3 horas alimentos nutritivos, trazer uma fonte de antioxidante, de fibra, de proteína, ajudar, né, nesse pool de aminoácidos pra construir massa magra. Então, eu sou muito fã. Eu como de 3 em 3, inclusive. Não, ótimo. A última. Frutas são sempre saudáveis. Então, quem tem resistência à insulina pode comer à vontade? Fruta é tudo de bom, mas à vontade tem que tomar cuidado. Excesso, nada é bom. Nem excesso de água vai ser bom. Então, a fruta também é um outro cara. Aquele paciente, doutor, adoro fruta como o dia inteiro. Eu falo, minha nossa, já faço até o sinal da cruz. Porque fruta não é o dia inteiro. Fruta tem hora pra comer. Fruta não é liberado, né? Torta é a vera. Fruta tem frutose e glicose. Então, a gente tem, né? Porque as pessoas às vezes só tem frutose na fruta, mas também tem glicose e tem fibra. A fruta é tudo de bom, mas não é pra comer, né, o tempo todo. Eu sou muito fã da fruta de manhã e no lanche da tarde com uma fonte de proteína. E depende da fruta também, né? Olha, Gabi, vou ser bem sincera, todas as frutas são bem-vindas. Todas as frutas são bem-vindas. Mas tem algumas que tem mais mais frutose. Mais carboidrato do que outras. Por exemplo, a banana é uma das que mais tem carboidrato, assim como uma manga, sem dúvida nenhuma. Só que eu posso comer com certeza, eu vou equilibrar aquilo. Eu não preciso comer uma manga isolada 5 da tarde. Não, eu vou colocar uma manga com um pouquinho de linhaça. Posso bater um colágeno, que é uma fonte proteica pra comer junto com essa manga. Então eu equilibrei tudo lá, ficou maravilhoso. Inclusive a manga é maravilhosa, a fonte de beta-caroteno, um baita antioxidante, tudo de bom, né? Então a gente pode comer todas as frutas, desde que eu entenda que não é o tempo inteiro, não é excesso, e eu tenho os momentos certos pra comer a fruta, né? Nos horários, no café da manhã, no lanche da tarde. E não, por exemplo, almocei agora, tipo, almoço maravilhoso, dá 1 hora, vai lá, cata um pedaço de negócio, de uma fruta lá. Depois dá mais meia hora, pega outra fruta. Só porque é fruta pode? Não, tá errado. Né? Por conta dos horários, vai produzir insulina, não é bom. Exatamente. Tem que respeitar essa ativação de hormônios no nosso corpo. E a gente tá toda hora fazendo isso. E a alimentação é o que vai ditar muito isso. Então, o que tá vindo de fora vai ditar o que tá acontecendo aqui dentro. Então, tem que ter o olhar do de fora, né? E foi o que você falou, é silencioso, acontece aqui, as pessoas não estão vendo. Exatamente. Então, né, na cabeça pode... E às vezes tem várias coisas acontecendo, não sabe o motivo, a causa, né? E aí, quando vê, dá no exame de sangue, tá tudo alterado. Bom, agora é o quadro Dicas da Fabi. E, bom, você já falou bastante, mas qual a dica prática, um ajuste rápido e prático na rotina, assim, pra gente ajustar amanhã pra conseguir começar a controlar melhor a insulina? São 2 caras que eu diria que não pode faltar, que toda mulher deveria se atentar. Proteína e fibra. Tem que se atentar a esses 2 caras. Então eu tava até falando hoje na live. Falei muito sobre massa magra e proteína. A proteína é ao longo do dia inteiro, Gabi. Não é um horário do dia. Então presta atenção. Tem proteína no café da manhã, tem proteína no almoço, tem proteína no lanche da tarde. Principalmente nós já passamos 40. Você ainda não, tá tudo certo. É mais fácil. Agora, mulheres que já passaram dos 40, 50, 60, lanche da tarde e jantar. Então proteína tem que entrar em todas as refeições. A gente entende que assim, né? Na verdade, não é que a gente entende. Na verdade, vai ter uma palavra aí, mas é entendido que a gente precisa de um pool de aminoácidos ao longo do dia. Aminoácido constrói a proteína. Então a gente precisa de um pool de aminoácidos circulantes na corrente sanguínea pra gente estar construindo essa massa magra ao longo do dia. Então, porque tem muitas que falam, mas eu tomei de manhã o meu whey já me resolvia. Almoço só então, eu ia perguntar isso também, porque tem várias marcas de whey, né? E o whey, muitas vezes, não é só a proteína. Muitas vezes tem suplemento, muitas vezes tem açúcar. Sim. Então, isso também vai... A gente vai falar depois de... tem que olhar os ingredientes. Então, é sempre se atentar que é o soro do leite. E tem que ter só o soro do leite, no máximo alguma outra coisa, eventualmente um morango, que a pessoa vai estar lá, né? De morango, whey de chocolate. Vai ter um cacau, vai ter um adoçante, um stevia, que é um adoçante saudável. Pode ser colocado ali, mas tem que olhar sim. Normalmente, os concentrados de 80 isolados só vai ter o soro do leite. Sempre legal olhar os ingredientes dos wheys pra saber qual... Normalmente, a gente indica as marcas também, né? Isso é uma coisa que a gente indica específico pro paciente. Quando o paciente vai no consultório, a gente indica tudo. A gente indica até a marca que ele vai consumir. Então, isso é uma coisa importante a ser falada. Mas voltando lá pras fibras e pra proteína, se atentar na proteína ao longo do dia todo e pensar em fibras. Fibra é muito importante pensar. Então, o que são as... O café da manhã teve o quê? Uma farinha refinada com manteiga, entrou um ovo, ok, mas tem alguma fibra ali? Pão francês não tem fibra nenhuma. Então, pensou, farelo de aveia, chia, uma linhaça. Eu até prefiro a chia e a linhaça porque elas têm gordura na composição que me agrada muito mais. Mas eu gosto muito do farelo. Farelo é uma excelente fonte de fibra. Então, pensar nisso. No almoço, tem salada. A gente come salada porque é fonte de fibra. Muitas mulheres pulam a salada. Tapioca, você acha que é? Tapioca não tem fibra nenhuma. Ela não deixa de ser uma farinha refinada. Ela tem alto índice glicêmico igual um pão francês. A diferença da tapioca é que ela não tem glúten. Essa é a grande diferença. Mas ela é uma mandioca. E a mandioca, inclusive, do tubérculos, é o que mais tem carboidrato e mais podem
causar piglicemia. Mas ela vai combinar com um ovo, imagina, ela vai botar uma gordura ali, um ovinho, uma proteína. Pode jogar uma chia nessa farinha de tapioca, pra fazer, que é fonte de fibra. O almoço, pensar na salada, sempre pensar na proteína. E aí, o lanche da tarde também. Eu gosto muito de comer fruta à tarde. Então eu coloco a fruta, eu sempre coloco uma gordura, umas nuts, né, uma castanha, uma amêndoas, ou a pastinha também. Pode jogar uma linhaça triturada em cima. Pode, então, que é a fonte de fibra. Eu bato um colágeno. O meu lanche foi esse agora, tá? Eu comi uma maçã com amêndoas. Não coloquei a linhaça, podia ter colocado a linhaça. E bati um colágeno. Então faltou. A maçã tem fibra, tudo bem. Mas eu tenho que estar sempre pensando como é que eu posso colocar um pouquinho mais. E o jantar a mesma coisa, sabe? Lembrar, tem saladinha, tem fibra aqui. Ou tá só lá um carboidrato, né? Muitas vezes ali a pessoa vai lá e come um sanduíche, né? Que é o que a gente mais vê. Sim. Um pão de pior qualidade, com queijo de pior qualidade ainda também. Então é pensar. Eu falo muito isso. A comida, Gabi, ela não tem que ser só gostosa. A gente precisa olhar pro nosso prato e entender, cara, tem nutriente porque a gente só come. E dá pra ficar gostoso também com os nutrientes. Certeza. Dá pra fazer receitas diferentes. Com certeza, que é o que eu mais faço. As minhas receitas são maravilhosas. Porque as pessoas acham que a comida é só pra comer porque é gostoso, pra matar a fome. Não, a gente só come porque a gente precisa dos nutrientes que estão lá. E ainda é gostoso, olha que legal. Então você consegue pensar. E eu falo muito isso. Quando você olha pro prato e olha pra ele e fala, caraca, eu tô pensando ele como nutriente. Tudo muda. E a pessoa começa a se conscientizar. Ela começa a falar, não, realmente, essa fritura tá aqui, pô, o que tem isso? E sente a diferença também na pele. Você começa a sentir você sente em tudo, né? Começa a emagrecer, começa a ficar mais ativo, com mais energia. A pele fica muito mais lisa. Para de ter cracas na pele, buracos cheios de celulite. Muitas vezes a celulite não tá nem tão profunda, mas aquelas celulites rasinhas que ficam na pele da pessoa. Então, eu percebo também que fica menos oleoso o rosto. A pele muito melhor, muito menos sem espinha. Bom, espinha também tem outros fatores que são envolvidos, mas o cabelo, tudo muda. Então, e principalmente a fome da mulher. Ela começa a sentir muito menos fome. Porque eu tô equilibrando exatamente essa glicemia sanguínea dela. Então eu fico estável. Isso faz que a gente perca a fome. Então a gente começa a ficar muito mais saciada. Porque, cara, não tem nada pior que aquela mulher que tá com fome o dia inteiro, quer beliscar, aquela ansiedade que ela não sabe se ela se mastiga, se ela mastiga, se ela fica com a boca fechada, se ela abre, se ela fecha, aquela ansiedade que ela não sabe de onde vem. Então isso tudo também vai ajudar nesse processo. Então, assim, a dica maior é: olha a sua comida como nutriente. Tem nutriente lá, tá colorido, esse é um outro fator. Ou ela tá cinza. E as horas que você tá comendo, né? Pra não comer toda hora. Com certeza. Estipula lá. Se você é uma pessoa ansiosa que precisa comer, coma de 3 em 3 horas. Maravilhoso isso. Então você vai estipular, toma café às 9, almoça meio-dia, lanchinho 3h30 e janta às 7. Gente, isso muda a vida, Gabi. Muda a vida, literalmente. Coisas muito simples que a gente falou aqui e que pode mudar a sua vida, tipo, ontem, né? É verdade. Não, foi ótimo, Fabi. Eu acho que esse episódio foi super esclarecedor. Muito bom. Muita coisa ficou mais clara, até na minha cabeça, eu tenho certeza também. A mulherada deve ter achado ótimo, porque muita coisa da insulina, assim, fica muito no ar. E a gente não sabe direito. E agora, com certeza, ficou mais claro. As dicas foram ótimas também. E a gente fica por aqui. Mulherada, se vocês quiserem algum outro tema, tiverem alguma ideia, comenta aqui, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente fica por aqui. Até o próximo. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo.